Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne D e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os valores normais da glicemia em jejum, glicemia capilar e a glicemia pós-prandial, que é parecida com a hemoglobina glicada, ok? Mas antes disso, produção, roda a vinheta. Então, pessoal, vamos começar falando da glicemia em jejum. A glicemia em jejum é uma das análises de sangue para diagnóstico do diabetes mellitus e também para acompanhar os níveis de glicemia sanguínea. O exame de glicemia em jejum é um modo clássico de diagnosticar o diabetes mellitus. Nós consideramos jejum a ausência do consumo de calorias por pelo menos 8 horas. Ou seja, a pessoa fica 8 horas sem comer nada, tá bom? E o valor normal da glicemia em jejum é abaixo de 100 miligramas por decilitro. Então, entre 60 e 100 é o valor normal da glicemia em jejum, ok? Eu mesma, quando fui medir a minha glicemia, eu estava em jejum e deu 60 miligramas por decilitro, né? Tanto é que eu fui orientada a comer algo porque estava muito baixo. Abaixo de 60 já é hipoglicemia, ok? Abaixo de 60 já é hipoglicemia. Acima de 100 já é uma alteração na glicemia e deve ser avaliado, porque pode ser um caso de uma pré-diabetes. Ainda mais se o paciente tiver algum sintoma do diabetes mellitus ou alguma doença predisponente para desenvolvimento do diabetes. Pessoal, tanto a glicemia em jejum como a glicemia capilar devem ser medidas com um glicosímetro, um aparelho de glicemia específico capaz de avaliar a quantidade de glicose em uma pequena gota de sangue que é retirada da ponta do dedo. Belezou? Então belezou. Geralmente, é importante medir a glicemia capilar quando se tem diabetes ou pré-diabetes. Veja bem, a glicemia em jejum, ela só é medida em jejum. É lógico, né? Em jejum. Você vai ficar 8 horas sem comer e vai medir a glicemia. Agora, a diferença entre glicemia de jejum e glicemia capilar é que a glicemia capilar ela pode ser medida a qualquer momento do dia. Você pode medir a glicemia capilar antes de almoçar, depois do almoço, antes de dormir, ao acordar. É muito importante ter esse balanceamento de quanto está a sua glicemia sanguínea em tempos diferentes durante o dia. E uma coisa muito importante, a dieta balanceada associada à prática de exercícios físicos ajudam a diminuir a glicose no sangue. Pessoal, os valores normais da glicemia capilar devem estar abaixo de 110 miligramas por decilitro. Isto é, abaixo de 110 é normal, ok? Agora, entre 110 e 125, nós já temos uma glicemia alterada. Acima de 126, você já tem o diagnóstico do diabetes mellitus, tá bom? A qualquer hora do dia, a sua glicemia deve estar inferior a 200 miligramas por decilitro. Se a sua glicemia estiver acima de 200 miligramas por decilitro, você terá o diagnóstico de diabetes mellitus. Você já é diabético. Simples assim. Ai, Anne, mas primeiro você disse que para ser diabético tem que estar acima de 126. E depois você fala que tem que estar acima de 200? Como assim? Veja bem, glicemia em jejum. A pessoa está em jejum. Até 110 ainda é tolerável. Antes eu disse 100. O normal da glicemia em jejum é abaixo de 100. Até 110 ainda é tolerável.
abaixo de 110 ainda é tolerável. Agora, a qualquer momento do dia, a sua glicemia tem que estar abaixo de 200. Se você acabou de almoçar, sua glicemia tem que estar abaixo de 200. Quando você alimenta, você ingere uma caloria, mas a sua glicemia tem que estar abaixo de 200. Simples assim. Acima disso, você já é diabético. Pessoal, no caso de recém-nascidos, bebezinhos, é difícil a gente olhar a glicemia deles estando eles em jejum, né? Porque eles são recém-nascidos, não tem como fazer, olha, fazem um jejum de 8 horas, não tem como. Então é recomendado que os níveis de glicose no sangue do recém-nascido estejam entre 50 e 80 miligramas por decilitro. Pessoal, em casos de hipoglicemia, o que fazer? Hipoglicemia a gente sabe que é o nível de glicose no sangue abaixo de 60 miligramas por decilitro. E os sintomas é sonolência, fraqueza, coração acelerado, palpitações, tremores, sudorese excessiva. E como tratar essa hipoglicemia? Você fez a medição no dedo do paciente da gotinha de sangue com o glicosímetro e deu uma glicose abaixo de 60. O paciente precisa ingerir 15 gramas de carboidrato. Que tipo de carboidrato? Uma colher de sopa rasa de açúcar com água. Essa colher que a gente toma sopa. Colher pessoal, pequena. 150 ml de suco de laranja, um copo pequeno, de preferência suco natural. Ou 3 balinhas de caramelo. Depois você vai aguardar 15 minutos e vai verificar a glicemia de novo. Pessoal, tanto o teste de glicemia em jejum, como o teste de glicemia capilar, que é feito no dedo também, eles são utilizados por pacientes diabéticos que estão fazendo o acompanhamento da sua glicemia sanguínea. Serve para acompanhar e controlar os níveis de glicose no sangue em pacientes diabéticos. Agora, se você não é diabético e você está com pré-diabetes, ou com sintomas, ou com uma doença de base que esteja causando diabetes, você é um paciente com suspeita de diabetes mellitus. Então, nós vamos te encaminhar para um laboratório de referência, onde eles vão realizar um exame chamado de glicemia pós-prandial, que vai indicar como é o nível da sua glicemia após sobrecarga de 75 gramas de glicose. E como funciona isso? Você vai ser encaminhado para um laboratório de referência, você vai estar em jejum de 8 horas. Chegando lá, eles vão coletar uma análise de sangue, depois vai passar um tempinho, eles vão te dar 75 gramas de glicose. Você vai ingerir, eles vão coletar uma nova análise de sangue e depois de 2 horas eles vão coletar uma nova análise de sangue. São 3 coletas de sangue. Quando você chega em jejum, depois de ingerir a glicose e após 2 horas de ingestão. Vamos falar agora então dos valores normais da glicemia pós-prandial. A glicemia pós-prandial ela é bem parecida com a hemoglobina glicada. O diferencial é que a hemoglobina glicada ela vai avaliar o nível de glicose no seu sangue durante os últimos 3 meses. Então, se o paciente chegar para o médico e falar, olha, minha glicemia esteve entre 88 miligramas por decilitro durante os últimos 3 meses. Com esse exame de hemoglobina glicada, o médico consegue ver se o paciente está mentindo ou está falando a verdade. Então, beleza, os valores normais da glicemia pós-prandial, após 2 horas de ter tomado a glicose líquida de 75 gramas, deve estar abaixo de 140 miligramas por decilitro. Agora, valores entre 140 e 199 já indicam uma intolerância à glicose, ou uma resistência à ação da insulina. Os valores acima de 200 miligramas por decilitro são indicativos de diabetes mellitus. Então, o valor normal é abaixo de 140. De 140 a 199, nós temos uma alteração na glicose. Pode ser uma intolerância à glicose ou uma resistência à ação da insulina. E valores acima de 200 já é indicativo de diabetes. Você é diabético. Como nós já sabemos, o exame de hemoglobina glicada ele serve para avaliar o nível de glicose no sangue do paciente nos últimos 3 meses. Ou seja, o médico consegue fazer uma média de quanto foi essa glicose.
Também são ofertadas 75 gramas de glicose líquida para o paciente. São feitas 3 coletas de sangue quando o paciente chega em jejum, depois que ele toma a glicose e após 2 horas de tomar a glicose, ok? E os valores normais da hemoglobina glicada em pessoas sadias, que não têm diabetes, ficam entre 4% e 6%, tá bom? Acima de 7% já está associada a possíveis complicações, também conhecidas como neuropatias diabéticas, beleza? Que envolvem o sistema cardiovascular, renal, a nível dos nervos periféricos e também as veias dos olhos. A pessoa pode até ficar cega. Pode ocorrer também amputação de membros, cianose de nervos periféricos, e aí ter que amputar porque perdeu a circulação de oxigênio. Enfim, são vários os paranauês e deve ser tomado o devido cuidado. Pessoal, então essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Enfermagem Clássica com Anne D. Toda semana a gente tem vídeos novos sobre a enfermagem, sobre a área da saúde. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Obrigado pela sua atenção.